Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver 3 espécies de plantas que se desenvolveram muito bem aqui no meu quintal. São plantas de sombra ou meia sombra. Começando aqui com os antúrios. Aqui eu tenho esse maravilhoso antúrio do Amazonas. Gente, olha isso. Olha o tamanho da folha. Esse aqui, ele é gigante. Essa planta aqui ainda é uma muda. Ela ainda vai crescer bastante. Gente, e só lembrando que eu fiz essa muda através de semente. Eu ganhei as sementes de uma amiga. Então, eu fiz algumas mudas. E essa aqui é a única que eu plantei em um vaso sozinha, porém essa é a única que se desenvolveu. Tenho outras, porém em outros vasos que não se desenvolveram tão bem assim. Também já levei algumas lá para a chácara. As que eu levei para lá também não se desenvolveram devido ao sol quente. E aqui eu tenho mais um antúrio. Aqui eu tenho um antúrio gigante. Olha, esse também se deu muito bem aqui na sombra das árvores. Ele está assim maravilhoso. Esse é o antúrio branco. E o que eu acho muito interessante nessa planta é que ela está sempre em floração. E aqui eu tenho um antúrio gigante na cor rosa. Esse aqui também ele fica enorme. Fiz a poda aqui para fazer o replante e brotaram essas mudas. Então aqui eu tenho, junto com o branco, eu tenho algumas mudas do antúrio rosa. Gente, aproveitando já esse vídeo para responder alguns comentários. Muitas pessoas aí me procuram o que eu uso para floração dos antúrios. Eu uso a torta de mamona com farinha de osso na adubação dos antúrios e de todas as plantas. O substrato que eu uso é o substrato comum, a terra vermelha e esterco bovino. E aqui eu tenho mais um antúrio. Olha, gente, esse aqui é parecido com o do Amazonas, que eu mostrei há pouco. Porém, esse caule aqui, esse caule é maior. E a folha dele é mais grossa, assim, mais firme. Esse eu ganhei de uma amiga há pouco tempo. Eu não sei se é o mesmo, mas pelo menos assim, a aparência, o formato da folha e também a textura está diferente. Talvez seja a mesma planta. E aqui eu tenho mais alguns antúrios. Esses eles ficavam dentro de casa. Aqui eu tenho esse antúrio rosa. Esses aqui eles ficavam lá na minha cozinha, então eu trouxe pra cá. Olha, estão assim maravilhosos. São plantas ótimas para serem cultivadas dentro de casa, desde que você tenha aí claridade. Eles vão muito bem dentro de casa. Aqui eu tenho esse com a flor verde. Olha a folhinha nova saindo aqui. Esse também é maravilhoso. Esse, quando eu comprei, ele estava assim muito bonito. Daí eu coloquei ele aqui no quintal, ele não gostou. Aí então secaram algumas folhas. Na verdade, queimaram algumas folhas. Não estava diretamente no sol, mas ele não gostou aqui do quintal. Daí eu levei para dentro de casa novamente. E agora eu trouxe aqui para o quintal, devido, como eu falei, devido ao calor. Dentro de casa está muito quente, então eu trouxe para cá. E aqui eu tenho esse outro. Olha, esse é um mini. Ele é de uma espécie bem menor. Também achei muito lindo. Esse também estava dentro de casa. E aqui eu tenho mais alguns. Aqui eu tenho bastante antúrio.
São plantas muito fáceis e são plantas que estão sempre em floração. Como meu quintal é muita sombra, eu não consigo cultivar flores. Então aqui eu tenho os antúrios, que são plantas fáceis e estão sempre em floração. Olha só, aqui eu tenho esse nessa cor. Olha que lindo. Esse é maravilhoso. Gente, a maioria dos meus antúrios, eles são cultivados em latas. Aqui, olha, eu tenho esse numa lata. Aqui eu tenho um mini, na cor laranja. Esse mini, ele é cultivado em um pequeno vaso, aqui num vaso de cimento. E aqui eu tenho esse outro. Olha que lindo. Esse aqui também é cultivado na lata. Olha, como vocês podem ver, estão assim com muitas flores, sempre estão assim. E aqui eu tenho ele na cor branca. Gente, é um mais lindo que o outro. Aqui eu tenho esse vermelho. Olha, muito lindo. E aqui eu tenho esse black. Olha que lindo. Aqui pega um pouquinho de sol pela manhã. Um sol filtrado, porque eles são cultivados aqui embaixo das árvores. Algumas pessoas aí têm me procurado se eu uso sombrite. Não, eu não tenho sombrite. E uma outra espécie de planta que se desenvolve muito bem aqui no meu quintal são as samambaias. Eu acredito que devido à sombra das árvores, o clima aqui é muito bom. Então, as samambaias aqui se desenvolvem muito bem. Aqui eu tenho a samambaia rabo de peixe. Essa aqui é uma planta nova, eu ganhei de uma amiga há pouco tempo. Olha, ela está começando a se desenvolver. E aqui eu tenho uma samambaia americana. Essa, eu troquei ela de lugar. Como eu falei, devido ao sol, ela não está assim tão bonita. Andou secando algumas folhas, precisei retirar algumas folhas. E aqui eu tenho a samambaia bandeira. Essa samambaia é maravilhosa. Essa aqui, gente, eu fiz o replante dela recente. Olha, ela está assim. Precisei de retirar algumas folhas para poder estar fazendo o replante. Ela cresce bastante, as folhas ficam gigantes. E aqui eu tenho algumas avencas. As avencas também vão muito bem aqui. Olha só. Aqui eu tenho a samambaia prateada. Aqui passou uma lagarta por aqui, olha. Descobri uma lagarta aqui que estava comendo as minhas samambaias. Nessa época elas aparecem. Aqui eu tenho mais uma avenca. Essa avenca eu trouxe lá da chácara. Isso aqui, olha, fazendo limpeza lá na chácara, encontrei ela embaixo do pé de manga. Daí eu trouxe pra cá. E aqui eu tenho uma samambaia bailarina. Essa aqui também é muito linda. E aqui eu tenho mais uma samambaia prateada. Olha, eu tenho essa outra aqui, que é diferente da
Outra que eu mostrei há pouco. O formato da folha e também a coloração. Elas são diferentes. E aqui eu tenho mais uma avenca. Olha, essa tem as folhinhas assim mais juntinhas. E aqui eu tenho essa. Olha, essa se desenvolveu bastante. Essas são as primeiras avencas que eu adquiri. E elas estão plantadas em vasos assim, olha, vasos maiores. Aqui eu tenho mais uma bailarina. Essa, quando eu adquiri, ela estava bem maltratada. E hoje ela está assim, olha, muito linda. E ela tem o formato da folha diferente da outra bailarina que eu mostrei. Porém, eu identifiquei ela como bailarina. As folhinhas são bem menores. Talvez seja também pelo tamanho do vaso, que a outra ela está em um vaso bem maior que esse. Aqui eu tenho um avencão. Aqui eu tenho mais uma avenca. E aqui, pessoal, eu tenho essa samambaia alface, que eu plantei aqui, olha, nesse vaso maior. E ela já se desenvolveu bem depois que eu plantei aqui nesse vaso. É uma samambaia muito fácil, rende bastante. Junto eu tenho uma mini samambaia. Essa é num pequeno vasinho. Essa eu plantei em um coco. Aqui eu tenho uma renda. Olha, essa eu fiz o replante recente. Ela era plantada em um cachepô. Daí eu passei ela pro vaso. Aqui, olha, eu plantei ela nos pedaços de madeira, porque ela já era plantada em casca de pinos e carvão. Daí eu coloquei ela aqui nesse vaso e completei com os pedacinhos de madeira. Aqui eu tenho essa asplênio. Essa eu adquiri recente. Olha só, pessoal, aqui é as lagartas e as lesmas comem as samambaias. Aqui eu tenho uma samambaia do Amazonas. Olha, essa também era plantada em um cachepô e eu passei para esse vaso. Aqui eu tenho essa samambaia trepadeira. Olha, ela se desenvolveu muito bem. Se agarrou aqui na jabuticabeira e está aqui, ó. Aqui eu tenho essa samambaia é a samambaia holandesa. Essa samambaia eu consegui em uma troca com uma seguidora aqui do canal. Porém, ela não se desenvolveu. Está assim desde que chegou aqui. Está assim desde que chegou aqui. E aqui eu tenho um asplênio. Essa aqui é uma planta bem antiga. Essa planta eu adquiri bem no início do canal. E olha, ela está maravilhosa. Essa aqui ela tem uns 3 anos que eu adquiri. Essa aqui, olha, as lesmas andou atacando. As lesmas, as lagartas, elas sempre estão por aqui comendo as minhas plantas. Essa aqui eu adquiri recente, na última comprinha que eu fiz lá no Viveiro Goiás. Olha, ela está com folhas novas. Está começando a se desenvolver. E aqui eu tenho uma mini samambaia. E aqui eu tenho mais algumas asplênio. Olha que linda. Tenho essa, outra aqui, olha, com as folhas diferentes.
E aqui eu tenho o chifre de veado, que também é uma samambaia que se desenvolveu muito bem aqui. Olha só, gente, a quantidade de mudas que saíram, que estão saindo. Aqui, olha, bastante mudas. E aqui eu tenho mais um chifre de veado. Esse também está se desenvolvendo bem. Olha, também tem mudas. Aqui eu tenho essa outra samambaia. Essa é Essa é a Marissa. Olha, ele está se desenvolvendo, começando a se desenvolver. Essa eu adquiri recente. Aqui eu tenho a venca de metro. E aqui eu tenho essas plenho da folha larga. Aqui eu tenho as plenho crocodilo. Olha, essa aqui andou queimando um pouco as folhas devido, como eu falei, o sol aqui está judiando das minhas plantas. E aqui eu tenho mais algumas samambaias. Aqui eu tenho essa aqui é maravilhosa. Essa no momento eu não recordo o nome. Aqui eu tenho mais uma samambaia americana. Aqui eu tenho essa outra. Essa eu acho que é a Ilis, uma coisa, um nome assim. Aqui eu tenho uma avenca e aqui uma outra avenca. E aqui eu tenho essa maravilhosa samambaia jamaica, que essa é a maior que eu tenho aqui no momento. Essa é a samambaia que mais se desenvolveu aqui no meu quintal. Olha só, gente. Ela está enorme. Gente, e uma outra planta que se desenvolveu muito bem aqui no quintal é o Comigo Ninguém Pode. Aqui eu tenho alguns que estão assim bem desenvolvidos. Eu tenho esse aqui, olha, maravilhoso. E aqui eu tenho esse. E eu tenho mais alguns que ficam ali no corredor. Porém, para o vídeo não ficar muito grande, um outro dia eu mostro eles para vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.